licença. E sempre fui... Meu ambiente escolar sempre foi um ambiente inclusivo. Depois da escola, eu fiz pedagogia bilíngue. E eu tenho, portanto, experiência de conhecimento na área bilíngue e na área da inclusão. Tenho interiorizado, de fato, esses conhecimentos, tenho experiência e agrego também a minha experiência quanto pessoa surda. O nosso tema hoje é sobre letramento de crianças surdas. E é um tema de grande relevância, porque muito se fala sobre o letramento de crianças ouvintes, né? E o processo de ensino, o processo de aprendizagem, ele pode se dar igual, de forma parecida, ou será que é diferente o processo de letramento de crianças surdas ou de crianças ouvintes, né? A verdade é que é um processo bem diferente, mas que tem o objetivo de oferecer um ensino equitativo. Tem metodologias específicas, metodologias que são próprias para crianças surdas. E é sobre isso que eu vim falar hoje, porque eu já tenho uma experiência em escolas e nós temos uma diferença entre escolas municipais, né? Cada prefeitura tem uma abordagem, uma metodologia. Eu já trabalhei no atendimento educacional especializado para crianças surdas, no AE, em que você tem turmas só de surdos, do 1º ao 9º ano, no atendimento especificamente de surdos. E você tem um outro espaço escolar em que você pode ter, talvez, a disciplina de Libras como uma disciplina obrigatória. E aí não é o atendimento educacional especializado, é a disciplina na grade curricular com alunos surdos incluídos. E aí você tem 1, 2, 3 alunos em sala. Então, são experiências diferentes que trazem conhecimentos diferentes. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o AEE, porque é onde eu trago a minha principal bagagem. Eu tenho 10 anos de experiência no atendimento educacional especializado de crianças surdas e sempre foi um grande desafio para mim. Agora, o fato de ser surda naturalmente me traz um arcabouço de estratégias, né, de adequações específicas de uma pessoa surda para uma pessoa surda. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Mas antes de eu ficar explicando, falando sobre teorias e teorias sobre a alfabetização, né, sobre o que é alfabetização, o que é letramento, eu acredito que vocês já saibam desse material teórico, já tenho informações teóricas, certo? Mas eu gostaria de mostrar para vocês exatamente como se dá a prática. Que letramento é esse? Como é feito o letramento para crianças surdas dentro do atendimento educacional especializado? Que práticas são essas? O que prevê essa prática? Teoria, ok, vocês já sabem, têm estudado, mas eu venho mostrar para vocês aquilo que eu tenho feito, a instrumentalidade do meu trabalho. Pode passar o slide, por favor? Esse é um exemplo de uma atividade. Quando eu comecei a trabalhar no AE, eu me deparei com algumas situações, como, por exemplo, crianças surdas que naturalmente não têm uma base linguística na língua portuguesa, porque a língua portuguesa é a sua segunda língua e, portanto, ela enfrenta peculiaridades, especificidades do aprendizado de uma segunda língua. E isso gera preocupação no professor. Essa criança surda, eu, professor surdo, sendo um modelo linguístico e identitário para essa criança. Então, isso demandou de mim algumas reflexões, como, por exemplo, em sala de aula, na sala de aula no atendimento educacional especializado, volto a dizer, você tem atendentes surdos, e esses surdos eles são atendidos 2 vezes por semana.
E 2 vezes por semana é muito pouco para poder trazer continuidade para o trabalho. Cerca de 45 minutos por dia apenas. Então, é de fato muito pouco tempo. E aí, desse modo, eu tentava buscar resultados positivos com essas crianças, para que essas crianças conseguissem obter a aprendizagem e também conseguissem chegar à leitura na segunda língua, porque a sua primeira língua é a Libras, né? Isso é um fato. E essa criança ela já está em processo de letramento da sua primeira língua, portanto, ela já tem informações, ela já tem um arcabouço vocabular nessa língua, mas trabalhar com a segunda língua é um desafio, porque também é a minha segunda língua. E aí, nesse sentido, eu acabo conhecendo um pouco essas especificidades, né? Lembrando que o sujeito surdo é um sujeito visual, por exemplo, nós temos essa atividade. Nessa atividade, nós temos uma imagem, uma figura, e como trabalhar o corpo humano e as noções sobre o corpo, as palavras, os nomes. Esse é um corpo feminino. E aí, como fazer com que essa criança alcance o objetivo, que seria o objetivo de conhecer o vocabulário em português das partes do corpo humano? Primeiro, nós começávamos, então, com cartaz, por exemplo. Antigamente, algumas vezes eu pedia para que as crianças deitassem, por exemplo, no chão. E aí eu pegava papel pardo, que é um papel bem grande, né, bem comprido, forrava o chão com papel pardo. A criança deitava no chão e eu fazia todo o contorno do corpo da criança. Parecido com esse desenho que nós temos a imagem. E aí, depois que a criança, nós tínhamos aquele cartaz grande do tamanho da criança, nós trocávamos informações em sinais. Qual é o sinal dessa parte do corpo? Qual é o sinal dessa parte? Só que quando nós chegávamos na aquisição do português como segunda língua, né, nós tínhamos a Libras como suporte para aprender a língua portuguesa e nós tínhamos que estimular, então, a aquisição dessa criança na segunda língua, pensando que nós estamos falando de aprendentes surdos que no futuro também enfrentarão e prestarão o Enem. Pode passar, por favor? Bonitinha essa imagem, né? É um desenho que foi retirado. Parece o personagem do Avatar, né? Ela é toda azul. E por que isso? Eu vou explicar para vocês. Essa era uma estratégia que eu utilizava, por exemplo. As mãos da criança. E eu perguntava para a criança: qual é o sinal desse membro aqui? É mão, mas qual é o nome que se dá? E aí eles faziam M-A-O-T, mão, ok. Então eu aproveitava e dali eu começava a aumentar o vocabulário. Mão é um substantivo feminino ou masculino? A gente usa a mão ou o mão. E muitas crianças falavam o mão, porque como a mão termina com a letra O, a palavra mão termina com a letra O, então eles achavam que porque terminava com O era masculino, então era o mão. E aí, quando eu percebi que eles faziam isso, eu comecei então a colorir o desenho, o rosa para o substantivo feminino e o azul para o substantivo masculino. Então, eu utilizava essas cores para marcar o gênero, né? Ou o substantivo ali naquele desenho. Unha. Unha é o quê? É substantivo feminino ou masculino? A unha. Então, eu ia colorindo a imagem para que os alunos tivessem a noção do artigo que eles deveriam usar. Braço, por exemplo. Ali no desenho, nós temos o braço em azul, porque é o braço. Portanto, se é um substantivo masculino, então eles viam a cor azul
e já entendiam que é o braço aqui estou falando. Essa foi uma estratégia que eu busquei, uma estratégia visual, para poder fazer a marcação do gênero nos substantivos. Cabelo. Por que o cabelo está azul? Porque é o cabelo e não a cabelo. Orelha, a orelhinha ali no desenho, eu colori de uma outra cor, né? Os olhos também. Então, todo o desenho era feito colorido. E isso começava a acontecer de forma muito natural, essa aquisição por parte da criança, né? É como se a gente conseguisse, de fato, alcançar a criança. E isso pode ser feito de uma outra forma, como, por exemplo, uma imagem dos órgãos, dos sentidos, o corpo humano no seu interior. Então, a criança vendo, né, enxergando o desenho dessa forma, a gente obtém um letramento visual. Toda a sala, todo o espaço escolar deve ser decorado de forma que a criança se aproprie do conhecimento, né? Porque os surdos, eles precisam desse contato e das informações visuais. E as crianças, conforme elas veem aquelas cores e os desenhos, eles já começam a entender. Ah, é azul, é do gênero masculino, é rosa, é do gênero feminino. Então, assim, era uma estratégia que eu utilizava para que as crianças surdas conseguissem identificar naquele momento. Próximo slide, por favor. Frutas do gênero. São de que gênero? Então, eu levava frutas para a sala para que as crianças pudessem experimentar, conhecer as frutas, conhecer os sinais, saber o nome das frutas. Trabalhava a datilologia, né, que é a escrita através do alfabeto manual. E a partir dali trabalhava também a escrita em língua portuguesa. Então, eu sempre levava as frutas para que as crianças pudessem fazer as atividades. Então, eu pegava uma fruta e dizia: que fruta é essa? É o ou a que fala. Então, da mesma forma como eu fazia com o corpo humano, eu buscava outras estratégias para trabalhar as frutas. Pode passar, por favor. Vocês percebem alguma pista nessa imagem para identificar o substantivo masculino ou feminino? Nós temos o chapéu para identificar o substantivo masculino e a boquinha com batom para identificar o feminino. Então, eu sempre usava, eu ia puxando das crianças e resgatando isso das crianças. E depois eu trabalhava outra fruta. E essa fruta, o que que é? Laranja. Então, o que que é? A ou O? Laranja. Parabéns, eu ia incentivando os alunos e eles amavam a brincadeira com as frutas. Dessa forma. Eles iam memorizando, fixando. E no momento da troca, comendo várias frutas, a salada de fruta, morango, por exemplo. Qual o sinal? Qual desses é o morango? Melancia. Essa eu gosto. Eu amei essa estratégia. E aí a gente foi colando as frutas. E também fizemos bigodes nas frutas, demos rostinho para elas, cílios, bolsinhas. Fomos caracterizando essas frutas de forma lúdica. É uma estratégia também que eu usei. E isso usei por muito tempo. E eles foram memorizando. Eu fui caracterizando como masculino ou feminino as frutas. Era uma brincadeira.
Olha, pode passar o slide. É importante, por exemplo, eu aproveitava as crianças surdas, né? Eu usava a seguinte estratégia para não causar confusão. Aqui eu marcava antes, na brincadeira, era uma brincadeira de baralho, né? E aí eu tirava o baralho e eles falavam homem ou mulher, macaco, a palavra macaco. E a outra palavra, macaca, o feminino e o masculino. Mas tinham outras bases também. De forma mais simples, cachorro, cachorra, cachorro macho, cachorro fêmea, gato e gata, gato. Oia, dá para você brincar com isso. E aí eles iam substituindo o o e o a, olhavam a figura e iam substituindo. Isso é um treinamento muito bom para que eles cheguem a esse entendimento e tragam para dentro esse conhecimento. Mas, por exemplo, fica bem difícil quando é pavão. E aí, o feminino de pavão, o que o surdo vai pensar? O surdo vai pensar que o feminino de pavão pavoa. E também tem leão. O leão, o feminino de leão, leoa. São palavras parecidas, mas não é só trocar o o e o a. Mas o surdo vai percebendo também. Por exemplo, tem vários animais. Você pode desligar a minha câmera? Porque eu estou vendo ela muito pequena e eu não consigo aumentar ela. É só eu desligar aqui? Só um minutinho. Ela não vai ver que é para continuar. Desculpa, gente, eu não estou habituada a fazer isso. Então, vamos lá. Desculpa. Parece que eu estou falando sozinha, ela quer me ver. Tá, então, tem outros animais. E não é só substituir o O pelo A. Abelha, abelha, abelha. Ai, o surdo. Abelha. Abelho? Não, não é abelho. Desculpa. Eu vou explicar de novo. Olha aqui a relação dos animais, que não é só substituir o O pelo A. A gente tem que respeitar isso no português. Qual a palavra que substitui abelha no feminino? Zangão. Oh, uau, totalmente diferente. Os alunos ficavam, meu Deus, é muito diferente essa palavra com a outra. Zangão. Então, eu ficava provocando eles, né? Outro, carneiro. Carneiro. A palavra carneiro. Qual é o feminino de carneiro? Confusão. Não, eu explicava. Ovelha. E assim a gente vai ensinando e compartilhando isso com os alunos. Quando eles forem maiores, isso já vai estar interiorizado. Porque essa base é fundamental. Trabalha na Libras e depois a gente trabalha como L2 o português. A gente precisa mostrar essa mudança dos artigos
E também que alguns animais têm outras palavras para dizer o feminino. Olha só, outro. Pode passar o slide. Então, esse tema. Foco. O foco do meu trabalho é nesses 3 temas. Artigo, o e a, os e as, numeral. Por exemplo, eu mostrava o cachorro, ok? A cachorra, ok? Se muitos cachorros masculinos, os cachorros. Muitas cachorras. Serão muitas cachorras. Cachorras. Então eu trabalhava sempre mostrando. E aí eles escreviam. Porque o português, como L2, a gente precisa fazer os alunos escreverem. E o aluno surdo gosta de aprender. Ele consegue. Eu brinquei muito assim com eles, de forma lúdica. Eu ia fazendo de forma lúdica. Numerais. O tema numerais. Como assim? Como eu trabalhava? Olha só. Um quê? Um cachorro. Se cachorro, mulher. Uma cachorra, feminino. E aí, a gente usando essa estratégia visual. E eu colocava no quadro, sempre colocando todos os desenhos e explorando essa parte visual. Não é para guardar, a gente tem que explorar a parte visual. E também acontece que o surdo vai... Ele vê um filme, por exemplo, ele vai ver a legenda, ele vai conseguir entender se tem 1 ou 2, já pela legenda do filme. Mais de 2 gatos. Então, e também, às vezes, eu trabalhava o quê? Primeiro cachorro. Primeiro cachorro. Por quê? Porque as crianças conhecem a palavra primeiro. Primeiro ano. E decoram primeiro ano. Primeiro ano é esse sinal. Mas quando a gente vai fazer essa relação com o animal, primeiro cachorro, segundo cachorro, morreu. O primeiro cachorro está bem. É um contexto diferente. Segundo gato. Ah, esse foi o meu primeiro gato, esse foi o meu segundo gato. O gato, o feminino e o masculino. Também é importante o quê? O pronome. O pronome é fundamental, é muito importante. Até surdo adulto tem dificuldade com o pronome. Por quê? Porque falta se apropriar desse conhecimento básico. Meu casa. Minha casa. Minha casa. Esse é mais complicado de trabalhar. Por exemplo, quando a gente vai usar pronome ligados aos animais. Meu cachorro. Por quê? Ele já sabe o o e o a do cachorro. O artigo, artigos. O primeiro na minha casa foi uma gata. Às vezes o contexto, a base que fica faltando, a gente desenvolver essa base para poder ir
agregando mais conhecimentos e vocabulário também. Às vezes a gente vê o surdo falando tchau, muito obrigada a você. Mas ele é mulher. Surdo, mulher falou obrigado. Hã? Peraí, você é homem ou mulher? Eu sou mulher. Então, você tem que falar obrigada. Ó, é assim que se escreve, obrigada. Porque você é mulher. Ah, entendi. Tá. Quando é homem, obrigado. Obrigado. Porque às vezes, no celular, no WhatsApp, aí fala obrigada. Então, tá, tem que se acostumar, tem que ensinar e tem que ir consertando de forma estratégica. Eu sei que não é a gente ficar depreciando o surdo, a gente precisa ser um pouco mais doce, mais paciente, até que ele vá desenvolvendo esse interesse e vá aprendendo. E tem um foco maior na língua escrita. Mas é fundamental a base em Libras, esse ensino sem Libras, essa didática focada no surdo. E nós vamos nos esforçando, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, aí ele já consegue escrever. Ele já vai conseguir escrever perfeitamente as palavras. Também, por exemplo, eu trabalhei muito com o quê? Com corpo, lembra a imagem que eu mostrei anteriormente? Primeiro desenho, depois cabeça. Não, peraí. Por exemplo, mão. A mão fica quebrada. A mão, palavra. Qual é a base da palavra? Quebrada. Eu usava o vocabulário móvel, um vocabulário móvel. Quebrado, quebrada. E aí eu utilizava, portanto, o alfabeto móvel para que a criança conseguisse ler o radical e fosse mudando o vocabulário aos poucos. A mão está quebrada ou o braço está quebrado, o braço está doendo, ou a mão está machucada. Nós iríamos trocando com o alfabeto manual aquelas palavras para que as crianças conseguissem fazer a conexão dentro das frases, entendendo a concordância nominal, concordando com o gênero nas frases, e isso era feito diariamente, porque, de fato, não adianta também trabalharmos sozinhos. Exige trabalho colaborativo, né? Para que as crianças elas possam aprender. Então, eu, no AE, trabalhava em parceria com o professor regente em sala de aula. Eu trabalhava de acordo com a matéria que ela estava passando, para que os surdos conseguissem, de fato, interiorizar esse aprendizado e conseguir fazer a aquisição da segunda língua. Próximo slide, por favor. É uma sugestão de atividades para fazer com surdos, porque eu lembro que esse stop, o primeiro, né? Nós utilizávamos bastante. E eu tenho muitas histórias relacionadas a isso, porque era uma brincadeira que marcou muito a minha própria infância. E ajudava muito no processo de letramento, a fazer a aquisição de novas palavras, escrever novas palavras. Então, eu adaptava essa brincadeira para que as crianças surdas pudessem brincar. Então, o stop, a criança surda não ouve alguém falar stop, né? Então, é possível buscar algumas estratégias para que as crianças pudessem parar. Por exemplo, eles estavam com papel, brincando, então eu pegava papel e colocava as colunas, né? A primeira coluna, nome, segunda coluna, animal, terceira coluna, cor. Esses eram os elementos da atividade. Desculpa, gente, o cachorro tá latindo pro... Só um momentinho. Então, posso falando para você, Sara?
seu áudio está desligado, Sara. Era uma brincadeira que eu utilizava bastante no atendimento educacional especializado para aquisição de novos vocabulários. Então, nós tínhamos ali nome, nós tínhamos animais, frutas, cores, diferentes elementos que as crianças já tivessem visto em aula anteriormente. E aí nós fazíamos, né, aquela grade com os conteúdos e escolhíamos uma letra. Sorteávamos uma letra aleatória para que as crianças pudessem completar a atividade. Acabou. Como é que fala stop sendo surdo sem ouvir nada? Então eles batiam na mesa bem forte para que os colegas pudessem se assustar com o som e assim encerrar a atividade. Ou então alguém corria e apagava a luz, piscava a luz para podermos encerrar. Eram algumas das estratégias que eu utilizava para poder trabalhar com as crianças surdas. E depois nós conferíamos o vocabulário, né? Qual é o animal sorteado? Que nome que vocês escreveram? Será que escreveu certinho? E muitas vezes eles escreviam certinho, porque eles já vinham treinando bastante na atividade. Então, é uma brincadeira que gerava muitos resultados positivos e nós sempre fazíamos ao final das aulas. Palavra cruzada, por exemplo, uma outra atividade, uma outra estratégia que as crianças surdas gostam bastante e ela gera algumas dúvidas, né? A última letra, qual será dessa palavra? É O? É A? Será que é cachorro? Será que é cachorra? É macho? É fêmea? Gato? Gata? E eles ficavam um pouco confusos com o final da palavra. Então, eu ia encaixando as palavras de acordo com a necessidade deles trocarem o gênero para que eles pudessem identificar a próxima palavra. A terceira atividade é o jogo do mico. É um jogo de cartas, né? Em que você vira, tem muitas vezes o macho e a fêmea de cada espécie. E você pega o desenho com a palavra. E através da palavra eles conseguem identificar se eles viraram a carta do macho ou a carta da fêmea. Então era uma brincadeira bem legal. A outra atividade que eu fazia bastante, né? Então eles tinham que virar e escrever a palavra. Quiz. Eu inventava uma determinada brincadeira com uma determinada temática, por exemplo, sou um animal que mora em determinado lugar. E eles tinham que me responder, mas não podiam me responder em sinal. Eles tinham que soletrar primeiro e depois me dar o sinal para que a gente pudesse validar aquela resposta. É uma atividade de sanduíche, em que nós mesclávamos o português com a língua de sinais para obter um resultado e validar a resposta. Então, era uma atividade que eu sempre fazia. Eu utilizava muito a datilologia, a escrita em sinais, e as crianças também precisavam utilizar, porque é algo muito importante para que elas comecem a fazer a aquisição da língua portuguesa. E dessa forma, as crianças surdas elas vão crescendo, tendo contato com a língua portuguesa. E é uma metodologia muito simples, muito fácil de ser utilizada. Mas para isso é necessário conhecer a cultura surda para que se faça adequações necessárias a essas crianças, né? Eu levava as crianças para o zoológico, eu levava eles para fazer piquenique, eu os levava para passear. E aí, depois que nós tínhamos essas aulas de passeio, nós pedíamos o seguinte: ó, vamos fazer um vídeo agora. E qual é o objetivo do vídeo? Por exemplo, eles iam relatar se eles tinham gostado do zoológico ou não. E aí eles começavam a se expressar em língua de sinais. E relatavam e falavam como tinha sido o passeio. Ah, agora a gente vai escrever. Então, agora a gente vai passar para a língua portuguesa, que é a sua segunda língua. Primeiro o vídeo em língua de sinais, fazíamos um registro daquilo e depois passávamos para a língua portuguesa. Ah, eu vi 2 girafas. Então, agora escreve. Como é que você escreve isso? Então, nós íamos treinando aquelas atividades até que eles conseguissem fazer a aquisição. Então, são dinâmicas ótimas para se fazer com crianças surdas. Eu fico muito triste quando hoje em dia eu vejo crianças surdas que não sabem o significado das palavras, não conseguem identificar macho e fêmea, não fazem a distinção dos gêneros, né? Eu torço para que vocês, ao terem alunos surdos em processo de letramento, vocês, estudantes de letras, consigam se apropriar
dessas metodologias e de outras para fazer a diferença na vida das crianças surdas. O letramento visual é a base para a aquisição do português dessas crianças. Podemos passar. Bom, é isso, gente. Concluindo, é isso que eu espero. Boa tarde. Podemos fazer perguntas? Eu acho que a professora não está me vendo. Pode fazer perguntas, sim. Então, a senhora estava falando sobre materiais, né, utilizados, brincadeiras, jogos utilizados nas aulas. E aí a senhora também falou sobre o letramento visual. E pensando nisso, eu comecei a imaginar se os gêneros textuais cotidianos, se os diferentes tipos de textos, sejam eles escritos ou imagéticos do dia a dia, podem também ser utilizados para auxiliar nesse processo de letramento e nessa aquisição também do português enquanto L2. Certamente, certamente. Os textos, eles são uma grande base, né, de apoio. Muitas vezes nas escolas nós não temos recursos, o professor ele acaba tirando do próprio bolso inúmeros materiais, inúmeros projetos, e aí faz recorte, colagem de gêneros textuais, porque você chega na escola e a realidade é essa. Muitas vezes nós não temos um material pronto para poder utilizar. Então, o professor ele vai criando material didático, né? E ele cria um acervo, muitas vezes, para poder utilizar. A gente pode utilizar o computador? Nem toda escola tem ferramentas tecnológicas para a gente poder utilizar. Então, assim, todo material que puder facilitar, dinamizar o aprendizado é importante. Vamos lá, Stephanie Florencio pediu para falar. Boa tarde. Eu gostei muito de quando ela mostrou sobre a estratégia, né, de associar a questão dos artigos, né, do O ou A com as cores, por exemplo, com o azul ou com o rosa. Eu acho que é uma estratégia que amplia, né, a capacidade cognitiva do aluno, porque ele associa outras coisas também nessa aprendizagem. E aí eu tenho uma pergunta, né? Se a senhora acha que é uma coisa que também pode impactar na percepção de mundo dos alunos. Se, por exemplo, se essas associações de chapéu e boquinha para feminino e masculino só vai se limitar ao aprendizado ali na sala de aula ou se também vai impactar em como o aluno enxerga o mundo, essas questões de gênero do mundo. Essa é uma pergunta interessante e isso gera uma boa reflexão, porque foi uma estratégia que eu utilizei com crianças bem pequenas, mas eu acredito que em um dado momento isso de fato pode gerar uma interferência. Então as pessoas não são livres para utilizarem as cores que elas quiserem? Meninos usam azul e meninas usam rosa, quando na verdade não é isso, né? O mundo é muito maior do que isso. Então, mas eu acho que para esse início, para a primeira infância, é possível a gente utilizar. E você pode utilizar outras cores também. Ora você usa verde, azul, amarelo, só para marcar o gênero naquele momento, para que a criança consiga entender. Mas o conceito vem mais para frente, né? Obrigada. Eu gostei muito porque essa questão da visualidade, né? Visualidade, sim, para associar e ajudar os alunos é uma coisa que é realmente muito interessante, né? E como eu falei anteriormente, eu acho que amplia bastante a capacidade cognitiva dos alunos. Obrigada. Bom, mais alguém? Tá, então eu vou fazer a minha pergunta.
Professora, existe alguma barreira ou até mesmo uma intervenção que vem das famílias? E se existem algumas formas que a gente possa trazer a família para dentro de sala de aula e complementar o que está sendo estudado, o que está sendo aprendido pelo aluno? Como que a gente integra a família nessa situação? Bem, isso é algo difícil, porque realmente acontece. Muitas vezes as famílias, porque têm a sua vida, trabalho, outros compromissos, acabam não participando tanto desse processo. Mas eu vejo que falta priorizar a educação dessa criança surda. E é muito complicado isso, porque, por exemplo, ó, eu vou falar sobre a minha atuação. Eu fazia fono, né, fazia terapias, e as terapias elas me auxiliavam bastante. Como assim auxiliava? Você fazia fono para aprender a ouvir, Maria? Não, não era para isso. Eu não fazia fono para ouvir. A minha mãe me levava a fono todos os sábados, rigorosamente. E, poxa, sábado é o dia de brincar, né? Sábado é dia de lazer. Mas todos os sábados eu ia para fonoterapia. E lá eu lia livros, eu conhecia palavras que eu não conhecia antes, né? Eu ampliava o meu vocabulário. Então eu anotava essas palavras. Mesa, por exemplo. Não conhecia essa palavra. Eu olhei no livro, vi essa palavra, MESA. O que significa isso? Então eu anotava essa palavra e continuava lendo. Cadeira. Que palavra é essa? Qual é o significado? Então, eu fazia uma lista de vocabulários que eu não conhecia, não tinha identificado naquele livro e reservava. Na próxima semana, quando a fono me perguntava, o que é isso? E eu falava, não sei. Ela me mostrava desenhos. Poxa, era mesa, era só isso. Então, assim, próxima palavra. Você não conhece essa palavra? Não, não conheço. É cadeira. E ela me mostrava o desenho de uma cadeira, me mostrava o objeto, e isso agregava conhecimento. Até que um dia a fono me pediu para que eu escolhesse 3 palavras que fossem sinônimo dessas outras palavras que ela tinha me apresentado. Mas como assim? Eu não entendia o que era aquilo. Ou palavras que acrescentassem sentido àquela palavra. Mesa bonita, grande, velha. Cadeira usada. Eu precisava acrescentar adjetivos àquelas palavras. E isso ia ampliando o meu vocabulário. Eu amava esse tipo de atividade, porque era como um grande desafio para mim. Era uma brincadeira. Eu precisava procurar palavras ao longo da semana para poder ampliar esse conhecimento. Mas isso tinha investimento da minha família. Além do investimento da minha família, tinha as minhas questões. Eu era uma criança muito curiosa, porque ela me provocava isso. Então, ela me provocava a ler, ela provocava que eu conhecesse outras palavras, que eu buscasse outras informações, e eu adorava isso. As pessoas dizem que eu sou um dicionário ambulante. Porque eu ando por aí fazendo aquisições de novas palavras e conhecendo seus vocabulários, sempre foi assim. Então, eu acho que o grande desafio é que a família tenha compromisso com a educação da criança surda. Obrigado, professora. Eu recebi uma pergunta e aí eu gostaria de direcioná-la, senhora, que foi a seguinte. Sabendo que semiótica e recursos visuais são importantes para facilitar o aprendizado de qualquer criança, a senhora percebe grandes diferenças entre o letramento de crianças surdas e crianças ouvintes? Sim, muito diferente. O
tempo de aprendizado é diferente, é bem diferente. Obrigado. Uma outra pergunta também que eu recebi, eu gostaria de direcionar, foi a seguinte. A senhora, né, tem bastantes jogos, brincadeiras, metodologias bem diferenciadas para abordar esse ensino. E aí sabemos que a postura que um professor adota nem sempre é a que o outro também vai adotar, né? E a pergunta foi querendo saber como a pedagogia tradicional pode atrapalhar o processo de letramento da criança surda e que dificuldades, né, que outros percalços negativos isso pode gerar, né? Esse professor que não leva o visual, que não quer trabalhar por meio de brincadeiras, metodologias diferenciadas. Isso pode gerar um grande atraso na aquisição de língua da criança, na aquisição de escrita. Hoje, por exemplo, nós temos alunos que chegam e não conseguem fazer uma redação no Enem. E isso acontece agora, atualmente. Então, nós precisamos pensar em metodologias que comecem a estimular as crianças a aquisição da língua portuguesa para que essas crianças consigam avançar no futuro, né? Então, assim, um professor que não se utiliza dessas metodologias ou de outras metodologias que venham gerar aquisição e conhecimento na criança, tem uma implicação muito ruim, porque essa criança, por exemplo, não consegue fazer uma datilologia, ela não consegue escrever as palavras, ela não consegue fazer a leitura dessas palavras, ela não consegue acompanhar o ritmo da turma, então é muito complicado. Pode falar, Stephanie, por favor. Então, a minha outra pergunta é quanto à questão de salas de aula com a turma regular, né, que se pauta enquanto inclusiva, em que a gente tem um intérprete. Por exemplo, eu penso que em turmas que a gente já tem aula de, por exemplo, química, aula de biologia, se quando o professor às vezes está explicando um conceito que tem termos, vários termos biológicos são bastante difíceis, né, da gente aprender, e aí por vezes não tem sinais desses conceitos. Então, será que a datilologia é um recurso viável? Ou talvez o aluno não acompanhe, mesmo datilologando? É um risco, porque, na verdade, você tem muitas falhas dentro desse processo. Para que essa criança surda consiga entender as terminologias, para que essa criança consiga entender o real significado daquela palavra, você precisaria mostrar inúmeros exemplos, apresentar imagens, até que ela consiga internalizar de fato esse conceito. Porque, assim, só a palavra é muito abstrato. Ela não está vendo o processo, ela não entendeu como é que funciona, sabe? Então é bem difícil. Entendi, obrigada. Então é justamente uma questão que vai além da sala de aula, né? Não basta somente aquela interpretação que é feita ali dentro daquela turma, né? Sim, porque a criança surda ela precisava de um tempo maior, né? Um planejamento adequado. Por isso que nós defendemos o AE no contraturno, para que a criança ela consiga aprender o conceito, mas se apropriar dele no contraturno. Então, o professor do AE, ele passa as informações, né, reforça aquilo que foi dado para que em sala, em turma inclusiva, ela consiga acompanhar. Mas depende muito do intérprete, da fluência que esse intérprete tem, né, da proficiência e principalmente do tempo de exposição ao conteúdo. Ok, alguém tem mais alguma pergunta? Licença novamente. E aí, então, abrindo espaço para alguém mais perguntar, mais alguém, mais alguma pergunta? Sendo assim, direcione então uma pergunta que é para fazer uma síntese, né? Que é para
evidenciar ainda mais tudo aquilo que a senhora já colocou aqui, e assim a gente possa encerrar, evidenciando o que vai ser exposto agora, que é perguntando à senhora sobre, diante da sua experiência, se a senhora poderia colocar, né, de maneira bem aberta a importância de dar a essa criança surda o lugar de agente ativo no aprendizado, né? E o professor ali enquanto mediador, facilitador, para que essa criança possa, de fato, se letrar e se formar enquanto cidadão e pessoa que pensa criticamente. Eu acho que é necessário ampliar bastante a criatividade dessa criança, estimular bastante a sua criatividade, para que a criança ela seja um sujeito autônomo. Ter a presença de um professor surdo que venha trabalhar em parceria com a escola e com o professor também é muito importante. Frequentar espaços em que você tenha diferentes pessoas surdas para poder gerar autonomia e construção de identidade dessa criança também é muito importante. Eu acho que um professor que continua pesquisando e estudando, que frequenta a comunidade surda, que busca palestras, tem condições de oferecer isso. Muito obrigado, professora, por reformar para a gente, por reafirmar para a gente a importância, né, de fazer um trabalho realmente diferenciado, um trabalho que realmente seja feito da comunidade surda para os surdos, né, e de utilizar estratégias outras, sempre metodologias realmente ativas que possam fazer a diferença na vida desse alunado. E aí, nós, os alunos, gostaríamos também de agradecer novamente a sua presença, a presença da Aline, a presença da Sara. Muito obrigado por esse rico conteúdo. Gostaríamos de agradecer à professora Ana por essa oportunidade incrível de organizar essa roda maravilhosa. Novamente, porque eu acho assim surreal estar tendo a experiência de encontrar com a senhora, de estar aprendendo também um pouco mais da Libras com a senhora sinalizando. Então, assim, realmente, muito, muito obrigado por essa segunda-feira, por ter aceito o convite. E apenas gratidão expressa. Eu também queria agradecer, tá? Queria agradecer a professora Maria Luísa, né, que aceitou participar conosco, a contribuir, né, com os nossos estudos, com a nossa tarde de estudo. A Sara e a Aline, que de última hora, né, a intérprete anterior, assim, passou mal, ela me avisou, né, ainda bem que ela me avisou a tempo, né? Também agradecer a ela, a Vanessa, que estava disposta, espero melhoras para ela, né? Que ela melhore. E agradecer a Sara e a Aline, que aceitaram assim, de última hora participar e a contribuir com a gente para esse momento, né? Para essa tarde de aprendizado. Tá, gente? Muito obrigada mesmo a vocês. E quinta-feira temos mais, tá? Mais uma tarde, o último encontro. Tá? Obrigada.